Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana decidimos fazer aqui uma experiência, algo diferente. Como estamos a aproximar, este é o último programa do ano 2020 e estamos a aproximar-nos do final do ano, decidimos que seria uma altura interessante para fazer aqui, para recordar o que se passou este ano. E aqui algumas notícias em particular que os nossos convidados vão-nos trazer e para fazer aqui algumas previsões, alguma astrologia para o ano 2021. Mas primeiro, os meus convidados. À minha direita tem Francisco Camacho, candidato à liderança da Juventude Popular Nacional. À minha esquerda tem Tito Norberto, membro do secretariado da FAUL. E à minha frente e ao centro, Cristiano Luís Gaspar, membro da Assembleia Municipal do Fundão pelo PSD. Desde já, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Portanto, 2020 foi um ano especificamente marcado por dois fenómenos que dominaram toda a conversa do ano, nomeadamente a situação do Covid e do Chega. Eu pedi-vos que se pronunciassem sobre temas que passaram-nos aqui um bocadinho ao lado, que no meio de toda esta situação e toda esta preocupação possam ter passado aqui um bocadinho despercebidos, mas que não sejam de menor importância para marcar aquilo que foi o ano 2020. Francisco Camacho, vamos começar contigo. Qual é que é a notícia que nos queres trazer que tenha sido para ti bastante importante e tenha marcado o ano 2020 e que tu gostasses de realçar agora que estamos a fazer este fecho do ano? Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Agora para fechar o ano, quer dizer, eu não diria que é uma notícia, mas é um tema que foi noticiado várias vezes, que me parece que dentro do quadro do ano 2020, evitando os temas clichê que fomos aqui abordando, naturalmente, e que tinham muita importância, o tema que eu gostaria de trazer aqui hoje era o tema da posição de Portugal no mundo e um pouco a desorientação diplomática que nós tivemos durante o ano 2020 e esta desorientação concretizou-se especificamente em vários casos. O caso mais recente que até tivemos a oportunidade de falar aqui foi o caso de Moçambique e que ainda perdura, infelizmente. Mas depois também outros temas que se calhar não tiveram o devido destaque mediático, mas que foram bem elucidativos da confusão e das dificuldades que a política externa portuguesa tem enfrentado. Seja o caso da questão dos Açores e da gestão do seu mar, o caso também do relacionamento de Portugal neste mundo multipolar, seja com os Estados Unidos, com a China ou mesmo com o fenómeno do Brexit. E portanto eu trago aqui este tópico para cima da mesa, em que me parece que o que é verdadeiramente preocupante é que neste momento Portugal, o que não se justifica pelo Covid, atenção, Portugal não se tem sabido posicionar no mundo atual, ora por negligenciar uma relação que existe, uma relação atlântica, que até há bem pouco tempo, eu acredito que isso seja recuperado no futuro, mas era uma relação que era defendida tanto pelo CDS, pelo PSD, como pelo Partido Socialista, ignorando, quando se tratou da questão preferencial, por exemplo, de algumas infraestruturas de interesse serem exploradas pelos Estados Unidos ou pela República Popular da China, nós mostramos aí uma grande incerteza e fraqueza quanto a esse assunto, o que eu acho que é revelador da pouca ou da fraca grelha de leitura que tem estado presente no dia-a-dia deste governo socialista e, portanto, me parece bastante preocupante. Depois também um pouco a nossa posição a nível de política externa na relação com a União Europeia, e esta é uma crítica que eu faço praticamente a todos os partidos, incluindo o meu. Parece que a nossa mundividência e como encaramos a União Europeia não passa do prisma dos fundos e do financiamento que pode vir da Europa. Parece que Portugal está muito satisfeito com esta triste postura de encararmos a Europa só como um projeto
político-financeiro e depois negligenciar um papel que pode ter na construção deste ambiente continental, mas também na construção de um projeto político entre os diferentes Estados-nação. E por último, se calhar densificando esta questão dos Açores que anunciei há pouco, mas que me parece verdadeiramente importante. Nós tivemos um diploma que foi aprovado na Assembleia da República antes das eleições das regiões, das eleições legislativas regionais dos Açores, que basicamente propunha, e acabou por ficar legislado, apesar do veto presidencial, a título inicial, devolveu o diploma para a Assembleia da República, mas sinteticamente propunha que as regiões autónomas, tanto dos Açores como da Madeira, mas no caso concreto isto tem mais interesse para os Açores, já perceberão porquê, tivessem autonomia plena para contratualizar com Estados terceiros a exploração da sua zona económica exclusiva. Ora, esta questão, até hoje, que estava essencialmente dependente do Estado Central, até porque a questão da zona económica exclusiva não é propriamente território português, é isso mesmo, uma zona económica exclusiva que está adjacente ao nosso território e sobre a qual, até há pouco tempo, Portugal, enquanto país coeso, podia determinar o seu rumo, passou para a gestão direta do Governo Regional dos Açores. Eu espero que isto não se venha a evidenciar, mas foi uma abertura clara para um risco de fragmentação, porque concretamente estamos a falar da hipótese, por exemplo, de um governo dos Açores ou de um governo da Madeira, à revelia do que é o entendimento nacional previsto seja na Assembleia da República, seja no Governo da República, poder contratualizar com outros países, como, por exemplo, do caso do Canadá, que tem interesse na prospecção dos subsolos que estão na zona económica exclusiva mais adjacente aos Açores, ou o caso da própria China, de terem uma intervenção muito direta nos nossos recursos naturais, e isso, para mim, é mais uma evidência da falta de, por um lado, sentido comum da nossa política externa, e depois evidência também de uma fragmentação que nós estamos a abrir no nosso país. E, portanto, este era um tópico que eu queria deixar aqui à curiosidade dos nossos ouvintes e que considero que tem que ser rapidamente corrigido para não vermos mais fenómenos de incerteza como este do Moçambique, da relação que devemos ter num futuro próximo com o Reino Unido e portanto, agora também com os Estados Unidos, parece que algumas almas ficaram mais tranquilas com a questão de Joe Biden, e parece que temos aí um potencial de relação para explorar, e que eu acho muito positivo, mas que mesmo o caso do Brasil também é uma evidência disso. Nós temos deixado condicionar pelas figuras que lideram os governos desses países e negligenciamos uma relação de aprofundamento que pode existir forte na dimensão política, mas também na dimensão social e económica. Portanto, olha, dir-te-ia isto, que o tema da posição de Portugal no mundo preocupou-me bastante durante o ano 2020. Eu vou aproveitar só para te fazer aqui uma questãozinha de follow-up. Vai ser uma questão difícil, mas vou-te pedir que resolvas só num minuto. Que é o seguinte: tu achas que atribuis isto um bocadinho, se calhar, a uma incapacidade do próprio Augusto Santos Silva, ou tu sentes que estruturalmente Portugal está aqui numa situação em que não sabe bem onde se colocar a nível de diplomacia? Porque, por um lado, ouvimos há muito tempo esta história de uma postura atlântica, mas ao mesmo tempo nunca se percebe bem no que é que isso pode se materializar. A nível da União Europeia, acabamos também por estar inseridos neste bloco de uma forma que também não se sabe bem para que lado é que nos viramos, não é? Como, por exemplo, a Polónia e a Hungria, que têm posturas muito demarcadas e muito fortes, ou como a Alemanha e a França, que têm também um poderio muito grande. Portugal fica ali assim um bocadinho numa incógnita. Portanto, tu achas que a culpa é do nosso atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou de Portugal no geral não ter um guia e um objetivo final a nível diplomático? A culpa também é do atual Ministro, mas não é um exclusivo de Augusto Santos Silva, que de resto eu até ao ano 2020 considerava que tinha sido um membro do governo com nota relativamente positiva, ainda que pouco positiva, mas acho que o ano 2020 pôs a nu este tipo de problemas e são conjunturais também, porque há pouca orientação no nosso conceito estratégico nacional, nas relações internacionais, no posicionamento
da nossa defesa também, e isso é bastante preocupante. Tu falaste aí do caso da União Europeia, em que também me parece que Portugal continua a ter um posicionamento pouco claro, por exemplo, na questão da unanimidade. Não tenho visto o governo português a ser verdadeiramente incisivo como deveria ser quanto a esta questão do fim da unanimidade, que agora se volta a colocar por causa dos governos da Hungria e da Polónia. Portanto, não atribuo exclusivamente ao atual Ministro dos Negócios Estrangeiros essa responsabilidade, mas parece-me que em momentos muito concretos, como foi esta questão das dificuldades com a diplomacia norte-americana e chinesa, que ele é um responsável, porque ele nestas matérias, em solidariedade com António Costa, é o maior responsável pelo rumo estratégico que Portugal segue. E esta incerteza, como tu de alguma forma perguntavas, verifica-se também depois nos nossos protagonistas internacionais, não é? Claro que António Guterres, estando na ONU, não tem um papel e não deve ter um papel de salvaguarda do caso português, mas eu acho que ele exemplifica bem isso, que é um país que se quer dar muito bem com todos e depois não determina um rumo e uma alavanca do que é que deve ser, de qual deve ser o seu posicionamento externo. E depois, portanto, parece que é a mesma coisa. Nós temos uma relação com o Brasil ou com os Estados Unidos e parece idêntica. Temos uma relação, por exemplo, com Singapura, quer dizer, não estamos a falar do mesmo eixo, nem com a República Popular da China, embora haja ali um ponto de interesse muito importante que eu depois poderei falar quanto ao nosso futuro e à ligação com o Macau. Mas estas são as minhas preocupações, Luís. Muito obrigado, Francisco Camacho. Cristiano Luís Gaspar, vamos passar então a palavra para ti. Quais é que foram, qual é que é a notícia ou evento do ano 2020 que nos queres apresentar aqui? Luís, eu não tenho um evento em concreto, que acho que as pessoas foram Um não tinha uma notícia, o outro não tem um evento. Com nada problemático, estamos todos aqui a arranjar a forma de fugir àquilo que tu querias para o programa. Nossas desculpas aos ouvintes. Não, eu tenho aqui tenho um problema que me parece ser o ano 2020 consagrou definitivamente aquilo que eu chamo do problema da partidarização da causa justa. E acho que depois ao longo... É um nome muito filósofo, sim. Mas tem uma relevância muito grande no nosso país, porque nós já tínhamos assistido a este fenómeno noutros lados, nomeadamente nos Estados Unidos da América, e se o Camacho falava da posição de Portugal no mundo, eu acho que 2020 ficou também marcado pela posição do mundo em Portugal, aos poucos. E há aqui dois acontecimentos nesta senda da causa justa que eu gostaria de frisar. Por um lado, aquilo que foi a sequência da morte de George Floyd nos Estados Unidos da América, e por outro, aquilo que foi a greve climática começada por Greta Thunberg e que se veio enraizando em Portugal com cada vez mais força, com uma data de greves à sexta-feira a serem dinamizadas pelos nossos estudantes. E eu falo do problema da partidarização da causa justa, porque se de um lado é de prezar aquilo que é o combate ao racismo e por outro é também de prezar aquilo que é a defesa do ambiente e das causas ambientais, a verdade é que ambos os assuntos foram sendo aos poucos e de forma cada vez mais inflamada introduzidos em Portugal, tentando ou acontecendo com que certos partidos políticos, e falo sobretudo evidentemente do Bloco de Esquerda, mas com o PS a vir um bocadinho também na onda, naquilo que é o aproveitamento para tirar certos dividendos políticos destas causas. E fazem-no têm-no feito e fizeram-no de uma forma muito perigosa, e tenho a certeza que o vão agora continuar a fazer cada vez mais, porque estes assuntos já se percebeu que têm um mediatismo muito forte no nosso país, têm uma força brutal, e evidentemente que esse tipo de earned media é muito importante para os nossos políticos. E há vários problemas que são suscitados com esta vinda destas discussões, tanto da questão de George Floyd como da questão da greve climática. Porque de um lado procuram aquilo que é a pura divisão e tornam-se mais populistas do que os populistas. E a verdade é que no caso do combate ao racismo tornou-se ainda mais grave, com ataques concertados e cada vez mais em crescendo às nossas forças policiais.
ao recurso constante ao insulto e à generalização e à importação destes casos um pouco estrangeirados. Nós vimos as manifestações que ocorreram no Terreiro do Paço, ainda até em plena pandemia, onde se tentou colocar sem qualquer pudor, de um lado as forças policiais e o homem branco, e do outro lado a comunidade negra em Portugal. Isso não contribui para a discussão e para a resolução dos problemas. Por outro lado, divide ainda mais, faz trazer à flor da pele as emoções, e quando as emoções suplantam a razão, nada de positivo poderá trazer-se daí. E do outro lado, em relação à questão de Greta Thunberg e da greve climática, é uma divisão ainda mais interessante, porque não é uma divisão racial, evidentemente, mas é sobretudo uma divisão ideológica, onde não chega a fazer uso ou melhor, advogar pelas causas ambientais, mas é importante apontar o dedo ao capitalismo e às forças capitalistas enquanto grandes causadoras destes males contra o ambiente. E aquilo que parecia um problema que devia unir-nos a todos, independentemente da nossa ideologia política, que é lutar por um mundo mais sustentável e por assegurar um futuro para as gerações vindouras, a verdade é que se tornou de repente como missão destas causas ambientais, destas lutas ambientais, derrogar o capitalismo e, enfim, fazer acreditar que, e trazendo aqui um slogan que nós vimos ao longo de muito tempo durante essa campanha, que é: não há justiça ambiental sem justiça social. E esse foi o primeiro passo que foi dado para tentar significar que de nada vale termos apenas em atenção estas causas ambientais se não estivermos dispostos a dedicar-nos a outras causas. E por fim, em jeito de conclusão, porque é uma coisa que une estes dois problemas, é a tentativa de fazer ver aos portugueses que não podem concordar com uma determinada posição de um partido apenas no tocante à temática do combate ao racismo ou apenas no tocante à temática da defesa das causas ambientais, mas é preciso concordar com tudo, porque as coisas estão todas ligadas. E cria-se aqui uma amálgama, vou usar aqui das palavras de Sérgio Sousa Pinto, para de alguma forma fazer os portugueses crer que só um partido ou só um ou dois partidos são dotados da legitimidade para dar vazão a todas as causas justas. Daí o problema da partidarização, quando devia ser um problema, ou melhor, quando devia optar-se pela comunhão da causa justa, sem procurar divisionismos e sem procurar tirar dividendos político-partidários. Obrigado, Cristiano. Eu vou aproveitar também para te fazer uma pergunta como fiz ao Camacho. Pedia também que respondesse só num minuto para não nos prolongarmos muito. E a minha questão no geral é: tu não sentes que de certa forma a partidarização, como tu próprio disseste, acaba por poder ser até um freio para coisas um bocadinho mais complicadas? Ou seja, entre isto entrar só na mainstream popular e nas discussões, e nós vemos muito como temos na América, em que cada um é o juiz do próximo, do seu irmão, não é? Se calhar o facto desta retórica estar concentrada em partidos permite também que eles consigam acalmar certas frações mais extremistas para tentar converter isto em policy que seja execuível. Era bom. O problema destes partidos que procuram esta partidarização é que querem transpô-la para a sociedade civil, e são partidos que muitas vezes têm alguma força junto daquilo que são organizações mais coletivas e concertadas, e nós vimos isso com as manifestações, vimos isso com a greve climática estudantil, onde nós vimos, em meu entender, uma instrumentalização de toda uma juventude em redor das causas de um certo partido. E evidentemente que nós não podemos defender estas causas atacando quem não quer aderir a estas causas quando estão partidarizadas. E esse mesmo divisionismo, sim, era bom que esta questão fosse meramente uma discussão partidária com abertura ao povo. O problema é que se quer forçar o povo português a alinhar nestas discussões e a não aceitar ver uma área cinzenta, mas sim uma área de branco ou preto, criando aqui um clima muito difícil, porque as pessoas que estão pela violência, e temos dos dois lados, ficam ainda mais instigadas ao ver uma certa legitimação da parte de quem assume responsabilidades em órgãos de soberania. Muito obrigado, Cristiano. Tito Norberto, vamos passar então para ti. Qual é que é a notícia que tu nos queres trazer aqui do ano 2020? Olha, a notícia é a eleição do Joe Biden, uma boa notícia neste ano atípico, um ano com um cenário quase dantesco, dava um filme de Tarantino, e acaba quase este ano com
com a cereja no topo. Não havia bolo, só a cereja. Mas pronto, a vitória. E eu acho que eu tenho pensado um pouco sobre este assunto, depois também de ouvir o discurso do Biden. Há uma retórica muito religiosa dentro do discurso político dos Estados Unidos, que é bem diferente do nosso. Eu este ano tive a oportunidade de ir ao Tennessee, nos Estados Unidos, mesmo no início do ano, e eu consegui compreender que de facto é um país diferente. Pelo menos naquele estado, tu tinhas igrejas em todos os cantos, tu entras num café e vês pessoas a ler a Bíblia. É completamente diferente da nossa realidade em Portugal. E o que eu senti é que houve uma vitória relativa, enfim, mas houve esse turnover dos democratas sobre o eleitorado religioso. E portanto, de facto, Biden assume-se como um católico. Até ele entra em narrativas que são muito semelhantes ao Papa Francisco. Está longe de ser assim um socialista. Os socialistas apoiam muito Joe Biden, não por ser religioso, mas há um aproximar até um discurso, se calhar, antigo do CDS. Agora o CDS também não sabem qual é que é o seu posicionamento, mas Joe Biden, isto para dizer que o espectro político nos Estados Unidos é diferente em Portugal, obviamente. E portanto, Biden está ciente que a globalização e a pandemia exigem respostas sistémicas e orquestra esforços em torno de uma lógica de equilíbrio na fraternidade entre os homens. É uma pessoa que muitas vezes cita portanto, quase discursos religiosos em prol de uma praxis mais humanista, de uma teologia política ancorada numa parábola do samaritano, não é? Também muito na onda daquilo que é o Papa Francisco. E portanto há muito esse discurso, pugnar pelo fim da pena de morte, o reforço do Obamacare, uma política externa conciliadora e multilateralista. O Camacho falava sobre o Atlântico. Bem, o Atlântico é importante para Portugal se os Estados Unidos quiser realmente ter essa prioridade na sua política externa. Se os Estados Unidos não quiser, Portugal, mesmo que priorize o Atlântico, terá sempre muitas dificuldades. E, portanto, eu acho que há uma perspectiva multilateralista de Joe Biden, mas não um multilateralismo cego, crente numa utopia, mas mais um multilateralismo mais realista que englobe, de certa forma, a Rússia e a China, mas sempre muito crítico em relação a ambos. E também é uma espécie de renovar de um sonho americano. Não um hedonismo de Hollywood, Wall Street, de grande Gatsby com mansões, carros e mulheres, mas aquele sonho americano mais simples da terra, da liberdade de ter uma terra, uma família, comida sobre a mesa, telhado sobre a cabeça. E, portanto, esse, no fundo, tem de ser o sonho americano, aquele que eu também me revejo. E de facto aqui refiro-me particularmente à classe média, que antigamente conseguia, se calhar nos anos 80 ou nos anos 90, ter acesso a uma vida digna e que hoje tem muitas dificuldades de arranjar uma casa. E Joe Biden vem falar sobre estes assuntos, vem trazer consciencialização e equilíbrio ao discurso político nos Estados Unidos e não entra, enfim, na tribalização do discurso como nós tínhamos em Donald Trump. Muito obrigado, Tito. Eu vou aproveitar também para te fazer aqui uma pergunta, como fiz todos os intervenientes, e também pedia-te que respondesses no espaço de um minuto. A minha questão é o seguinte: com 2018, 2019, nós vimos o surgimento daquilo que parecia ser até um bocadinho um eixo internacional de vários líderes, alguns que faziam sentido estarem no mesmo saco, outros não, nomeadamente toda a gente falava era Bolsonaro, o Boris Johnson, o Orbán e o Trump. Entre vários outros, mas estes seriam o eixo principal. Com a saída do Trump, tu sentes que caiu aqui uma peça específica deste eixo e que possivelmente vamos, se calhar, assistir um regresso àquilo que consideraríamos aquela normalidade neoliberal ou liberal internacional? Não, eu acho que não. O mundo mudou. Aliás, no que estamos a falar em política externa, o Obama já tinha feito o retrenchment e já tinha começado a retirar tropas do Médio Oriente.
e já não tinha uma política externa tão belicista. Aliás, esse foi, na altura, já em 2008, um dos baluartes da sua candidatura, e portanto uma América que não no fundo uma América sem armas. Obviamente que havia muita gente, ele depois acabou por não fazer isso, mas esse era o seu sonho. E nesse sentido acho que a política externa dos Estados Unidos vai continuar idêntica ao que estava, talvez com um discurso mais humanista. Agora, eu acho que as diferenças vão ser mais presentes na política interna, não é? No seu posicionamento, enfim, ideológico e também no seu discurso vai ser bastante diferente. As pessoas dizem que, não é, aquela frase acabou o Trump, mas não acabou o trumpismo. E, portanto, eu também acho que não acabou o trumpismo porque os problemas continuam, não é? O problema das redes sociais, que eu também quero falar, que acho que no próximo ano vai estar muito presente na agenda política dos democratas. São problemas do século XXI que precisam de regulação e, portanto, todas as fake news, os 4chans, o Twitter, tudo isso estará presente e Donald Trump continuará a fazer-se presente nessas plataformas. Obrigado, Tito. Eu vou aproveitar então o seguimento que tu me deste aí. Vou então passar para o próximo segmento, que é o que é que nós podemos esperar de 2021. Descontando tudo aquilo que será a recuperação económica e lidar com o processo Covid, gostava de perguntar e começar aqui outra vez repetindo a mesma ordem, pelo Francisco Camacho. O que é que tu tens olhos postos em 2021? Vai ser um ano de quê? O que é que tu estás à espera que seja assim uma coisa a ter debaixo da atenção? Bem, o tópico que eu estarei sobre o qual eu estarei especialmente atento está relacionado com o problema que eu suscitei. Eu também não partilho da ideia que Portugal seja condenado a um destino de fracasso e de dificuldade constante e não possa ter as suas bases para prosperar. Portanto, há aqui alguns tópicos para o próximo ano que merecem a nossa atenção. E eu começaria por um que eventualmente não tem tido ainda o devido destaque. Também a realização deste evento só está perspectivado para 17 de junho de 2021, mas que é a Cimeira da CPLP, onde está em cima da mesa um tópico que não é totalmente inovador, mas que pode ser muito interessante também para as novas gerações, que são as questões dos projetos de mobilidade e de encarar a CPLP verdadeiramente enquanto uma organização internacional que, mais de compromissos entre chefes de Estado, assume compromissos que se possam ter reflexo no dia-a-dia dos nacionais dos Estados que a compõem, e eu vou estar muito, muito interessado nesse momento. Esta cimeira, neste momento a CPLP, a liderança está sob o Estado de Cabo Verde, cativa estará sobre a alçada de Angola, mas esta cimeira eu acho que pode aqui recuperar um bocadinho algumas aspirações que eu falava há pouco que nos faltava, e portanto estarei expectante para perceber quais é que são as conclusões desta cimeira. E dentro deste enquadramento também me parece, por exemplo, o Tito falou da questão de Joe Biden, também me parece que é importante para Portugal, enquanto país que olha para a sua relação transatlântica, compreender que desenvolvimentos é que vamos ter em torno da NATO. Não considero que Joe Biden venha a ter uma posição radicalmente diferente daquela que foi assumida por Trump. Enfim, o Trump seguiu o legado de Obama, numa perspectiva mais isolacionista dos Estados Unidos, mas parece-me que eventualmente algumas vias de diálogo podem ser importantes e que isso poderá ser facilitado no quadro da NATO. E por outro lado... E a questão do financiamento da OMS e da NATO, não é? Sim, aí também há um papel de responsabilização da OMS. Não queria estar a entrar no tema do Covid, mas que também vai ser essencial perceber
de que forma é que nós, no pós-pandemia, que ilações é que retiramos da OMS e dos erros que também foram cometidos, e alguns deles bastante graves. E o próprio papel dos Estados Unidos, mas nessa relação portuguesa com o mundo. Eu acho que nós temos de ter aqui um quadro também dentro da União Europeia que privilegie algumas relações que não têm sido tão acauteladas. Eu acho que Portugal, se quer recuperar esta dimensão de relacionamento intercontinental e de perspectiva de relação com um legado que é nosso, que é o legado da nação marítima, deve privilegiar, por exemplo, alguns modelos como o dinamarquês e o irlandês. Têm sido nações que têm feito um equilíbrio muito interessante na preservação da sua soberania, mas também numa preservação do projeto europeu, não podendo ser aqui encarado como Estados eurocéticos ou que tenham pretensões de terminar com a União Europeia como a conhecemos, mas que estas alavancas também estejam bem presentes. Olha, já que 2021 vai ser um ano também em que a União Europeia vai entrar muito na agenda nacional pela questão da rotatividade do Conselho Europeu, creio que é assim, exatamente. Acho que nós aí temos que ter um papel decisivo, rejeitando algumas soluções que nos têm sido vendidas na presidência do Conselho da União, como é o caso da emissão ou da mutualização da dívida. Eu acho que isso é um caminho de federalização que não nos interessará nada, pelo menos enquanto país que quer pelo menos manter algumas das suas alavancas de soberania. E portanto, Luís, eu diria isto para 2021. Acho que a política externa vai estar muito, muito presente no nosso dia-a-dia, e há aqui alguns fatores na calha, num mundo que hoje é diferente e no pós-pandemia ainda vai ser mais distinto, cada vez mais multipolar. Já não temos aquele binómio Estados Unidos como grande denominador comum, mas já começam a existir uma bipolarização entre Estados Unidos e China, uma Rússia que também não deve ser desconsiderada, mas acho que nós também temos de encarar as novas gerações isto com alguma responsabilidade, para isto não ser um tema exclusivo das elites políticas. E depois há dimensões que nós não exploramos no nosso dia-a-dia que podiam realmente potenciar a nossa qualidade de vida e ficam arredadas do nosso futuro. Muito obrigado, Francisco Camacho. Já sabemos o que ter debaixo de olho da tua parte para 2021. Cristiano Luís Gaspar, vamos passar para ti. Então, o que é que temos que ter em atenção para o ano que se avizinha? Luís, este programa estás a tratar-me pelo meu nome completo, estou a sentir um pouco de intimidade, mas vou contornar essa questão. Não, 2020, depois do que se passou em 2020, eu acho que é difícil arriscar-me aqui a fazer previsões para 2021, mas certamente que será mais tranquilo. Eu sublinharia aqui a possibilidade de eventualmente termos um acontecimento histórico em Portugal. Nós falamos muitas vezes do alinhamento de planetas e de estrelas. Eu acho que em Portugal vamos ter o alinhamento de eleições, e já estão marcadas as eleições autárquicas, estão marcadas as eleições presidenciais, e cheira-me que poderemos ter também eleições legislativas antecipadas. Acho que ficou provado, sobretudo nesta última discussão do orçamento, que a relação entre o PS e os seus parceiros de governo está mais frágil. Não sabemos quanto tempo mais vai durar. Vem aí uma crise social e económica pós-Covid gravíssima, cujos efeitos vão se sentir sobretudo durante o ano de 2021, e isso vai de alguma forma obrigar o governo, seja ele qual for e por mais benevolente que seja, a tomar algumas medidas mais duras, e a partir do momento em que o faça, tenho a certeza que irá perder o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Portanto, parece-me natural que possamos ter este alinhamento de eleições. Quanto às eleições autárquicas, sobretudo, acho que as presidenciais têm sido suficientemente faladas. Estou curioso, por um lado, para ver qual é que será a implantação territorial do Chega. Estou curioso para ver como é que eles conseguem enraizar junto das comunidades locais, sem a figura tão premente do seu líder presente. Estou especialmente curioso no tocante à Câmara Municipal de Lisboa. Tenho algumas expectativas, acho que pode haver aqui uma primeira abordagem ou uma primeira união das direitas em torno de um candidato capaz de derrotar Fernando Medina,
Gostaria muito de ver aqui um consenso em torno de uma figura como Paulo Portas ou como Pedro Santana Lopes, quase a surgirem e a ressuscitarem em força em prol em prol neste caso dos oliciponenses. Mas creio que sobretudo as eleições autárquicas vão ser um teste muito grande àquilo que pode ser. Temos mais do que tivemos nas últimas, muitos presidentes de Câmara a esgotar o seu limite de mandatos. Vamos ter algumas renovações interessantes e acho que será também um pronúncio importante para ver com que panorama político-partidário é que poderemos contar. Mas eu diria isso, estou muito expectante, enfim, como viciado em política, que posso dizer que estou muito expectante. Acho que 2021 vai ser muito cheio no tocante a esta parte das eleições autárquicas, presidenciais e quiçá das legislativas, mas teremos tempo para discutir muito isso. Obrigado, Luís, Cristiano. desculpa, Temos aqui só um comentário. Depois do último episódio o Cristiano ter arrogado o mito de camarada, temos aqui o mito de Santana Lopes, que vai voltar pela 25ª vez a ser uma solução para a direita. Sim. Ele não se acha demasiado bom, nem tem nenhum complexo de superioridade para nenhum cargo. Acho que quando ele sentir que pode ser útil, lá estará. Sim, Cristiano, eu vou aproveitar que ainda temos um tempinho da tua intervenção para te perguntar aqui um bocadinho sobre isso, que é, no geral, está aqui toda a gente olhos postos, por exemplo, no Chega e no Partido Socialista, mas há aqui outros players que estão aqui cujo futuro é um bocadinho incerto, nomeadamente o CDS-PP, cujas sondagens apresentam sempre um resultado bastante baixo, o PCP... Está cada vez e a mais à Iniciativa direita, Liberal, não é? e o LIVRE. Não é? Temos estas incógnitas que gostava de saber um bocadinho o que é que tu achas que vai acontecer. O LIVRE sem Joacine, a IEL estagna, sobe, o PCP está em decréscimo ou vai subir, o CDS aguenta-se. Fazendo aquilo que em futurologia, eu estou a ver o LIVRE a ficar sem Joacine, enfim, já está. Joacine a entrar nas listas pelo Partido Socialista para sacar aqui mais uns votos. Certinho como destino. Veremos. Para sacar aqui mais uns votos em Lisboa, bloco de LIVRE em esquerda. queda, a iniciativa liberal, se quiçá, a ganhar mais 2 ou 3 deputados. Parece-me que não vai ter um crescimento tão exponencial como vai ter o Chega, enfim, que é uma inevitabilidade. E depois acho que, enfim, espero que não... Mas com bons ou maus resultados autárquicos e presidenciais? A IEL. Não, aí ele vai ter péssimos resultados, vai ser completamente residual em termos autárquicos e presidenciais, é natural, tal como serão certamente os resultados do Chega, são partidos demasiado recentes para poder ter uma implantação territorial, mas veremos, pode ser que nos surpreenda, sobretudo em Lisboa. Acho que tenho a certeza que André Ventura também vai tentar a candidatura à Câmara de Lisboa e também terá certamente um resultado eleitoral interessante. Mas enfim, quanto às tuas perguntas, eu espero só, como hoje estamos aqui a fazer uma retrospectiva de 2020, eu espero que não estejamos agora no fim de 2021 na nossa retrospectiva a fazer um minuto de silêncio pelo CDS e tenho a certeza que irá dar a volta face à situação que hoje vive e enfim, acho que eu fiquei muito contente, e isso para ser breve, eu fiquei, agora em tom sincero, fiquei muito contente pela eleição de um jovem para a liderança do CDS. Acho que foi um exemplo fantástico que deve ser seguido, se calhar não deve, mas que poderia ser seguido por outros partidos, a apostar nas novas gerações e a reconhecer-lhes competência. Mas acho que, enfim, houve uma data de coisas que correram mal e enfim, espero que dê volta, porque é um partido enfim, tradicional em Portugal, é um partido moderado e é um parceiro também natural do PSD, portanto contamos com o CDS a dar a volta a esta situação. Só em 30 segundos, Cristiano. Vai dar a volta, Cristiano. E o PCP? 360 graus. E o PCP no Alentejo, que vê os seus bastiões ameaçados? Não, vamos ver, é isso, é essa conjuntura, vamos ver o que é que o Chega lá consegue fazer, mas parece-me muito mais fácil conjecturar uma queda do Bloco de Esquerda do que uma queda do PCP. Muito honestamente, uma queda em termos relativos, não em termos de resultado eleitoral. Evidentemente parece-me que o Bloco de Esquerda vai continuar à frente do PCP, mas o PCP continua a ter aquela grada... a partidarização da causa justa como o teu evento de 2021 e agora dizes que o Bloco de Esquerda... Não, é evidente que o Bloco de Esquerda vai decrescer, porque eu acho que ainda até este momento ainda não tinha tido uma oposição tão acérrima como a que André Ventura tem feito e tem ajudado a expor algumas fragilidades do Bloco de Esquerda. Eu estou a dizer é que o PCP traz sempre aquela base muito fiel do eleitorado mais conservador e mais velho. Eu acho que enquanto não deixarmos passar 2 ou 3 gerações, certamente não assistiremos a uma queda do PCP nas intenções de voto. Muito obrigado, Cristiano. Tito, vamos acabar então aqui a nossa ronda de previsões para o ano 2021 contigo.
O que é que tu estás de olhos postos para o ano que se avizinha? Luís, para já não resistem a fazer um comentário aos prognósticos do Francisco Camacho e do Cristiano. Em relação ao prognóstico do Cristiano, estou de acordo com ele, a visão que ele tem sobre as autárquicas. Só acrescentaria que eu não acho que a Iniciativa Liberal seja um partido que possa ter sucesso numas eleições autárquicas. Mas vamos ver. O Chega também parece que vai crescer, e estou de acordo que o Partido Comunista também terá sempre a sua presença no Alentejo. Em relação aos comentários do Francisco sobre a política externa portuguesa, há um livro bom que é As Constantes e Linhas de Força da História Diplomática Portuguesa, e eu estou um bocadinho em desacordo com o Francisco, porque eu acho que a diplomacia é muito menos ideológica do que aquilo que o Francisco Camacho nos quer fazer crer, não é? O tema central, por exemplo, o tema central da presidência é a relação da África-UE, e não uma rejeição ou aprovação de qualquer tipo de ideologia, seja ela aceitar ou não o mais federalismo europeu ou rejeitar essa ideia. Acho que a diplomacia, a política externa sim, tem uma vertente mais ideológica, e mesmo a própria política externa tem-se mantido mais ou menos idêntica, até com Paulo Portas. Talvez fosse um bocadinho mais diversificada, mas acaba por ser semelhante ao que é hoje. Mas concordo que o mar deve ser uma prioridade da política externa portuguesa para o próximo ano. Em relação à minha ideia sobre 2021, eu acho que há um tema que é a regulação das redes sociais, pode estar presente. O Donald Trump, obviamente que convinha ter, todo este mediatismo, este quase um Big Brother, não é? Das redes sociais, todo esse mundo paralelo em que ele coexistia, mas nós temos visto muitos problemas, e houve agora o livro da Cristina Ferreira que aborda esse tema do cyberbullying e todas as fake news. Isso deve ser analisado, há que pensar sobre isso. Claro que também há perigos, mas quem é que é no fundo o polígrafo do polígrafo, quem é que escrutina o escrutínio? E de certa forma eu acho que em última instância deve ser o Estado. E a polémica das redes sociais, a formação de um dique sobre essa torrente, faz-me lembrar um bocadinho a desregulamentação da alimentação no início do século XX, não é? Em que diziam que os cornflakes tratavam os diabetes e a impotência. Estava tudo bem, podiam dizer o que queriam. E essa selva a nível regulamentar levou à criação da Food and Drug Administration. E eu acredito que teremos uma agência semelhante para, de certa forma, monitorizar isso. Não é propor uma lei da rolha, mas é sim condenar injúrias nas redes sociais. Acho que isso estará presente no próximo ano. Eu tenho a ideia que nós discutimos isto num programa, não foi? Sim, o discurso de ódio, a Agência Nacional. A Agência Nacional. Ódio, não foi a ministra Vieira. Não foi bem a Agência Nacional. Não é? Olha, não assisti ao... Foi o Duarte, a PID das redes. Por acaso não sei se esse projeto chegou a ir a algum lado ou não sei como é que isso acabou por ficar. Mas isso é a nível nacional. Eu acho que primeiro vai começar a nível... eu acho que vai começar a nível internacional com os Estados Unidos. E depois, provavelmente, essa é aquilo que eu acredito. Acho que irá começar nos Estados Unidos. Ok. Muito obrigado, Tito. Bem, meus senhores, entre política externa portuguesa, partidarização da causa justa e eleição de Biden, já sabemos o que realçar do ano de 2020, já sabemos o que ter debaixo do olho para 2021. Querem deixar algumas palavras para os nossos ouvintes que agora vão entrar de férias de Natal e que para o ano voltaremos a falar com eles? Quem é que assume primeiro? Uma mensagem de despedida. Feliz Natal a todos! Cristiano, Gonçalo Camacho. Frase simples. Cristiano e Camacho, alguma mensagem? Não, eu tenho alguma dificuldade em expressar sentimentos. Eu gostava de já uma excelente quadra natalícia, umas boas entradas e enfim, eu desejaria que 2021 fosse melhor do que 2020, mas isso vai ser de certeza absoluta sem a necessidade deste desejo. Bem, eu da minha parte também desejar um Feliz Natal aos nossos ouvintes. Dizer que também este ano de 2020 tem tido muitas coisas más, teve uma boa, foi a manutenção deste programa com grande vitalidade,
e portanto deixar também aqui um desejo para que se mantenha este formato e que a nossa audiência se mantenha acutilante e interventiva para podermos melhorar o programa. Da minha parte também desejar um bom Natal a todos e umas boas entradas já agora, e que para o próximo ano de facto possa ser um ano melhor do que este ano, independentemente daquilo que possa acontecer. Muito obrigado a todos. Da minha parte, resta-me apenas agradecer a todos que nos têm acompanhado já há mais de um ano de programa de JJ e vemo-nos para o ano. Obrigado.